Bom dia, queridos irmãos. É bom estarmos na casa de Deus. E é bom estarmos junto com os irmãos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, todos os nossos amigos visitantes. Eu vejo que hoje nós temos bastante visitantes na nossa igreja. E eu quero dizer que Deus tem interesse na presença de cada um de nós aqui nesta manhã. E que a mensagem que nós vamos ler possa ser para a reflexão de cada um e que não se aplique a outras pessoas, mas que essa mensagem possa se aplicar, cada um possa lê-la para si. A mensagem de Deus, ela não deve ser voltada, quando a gente a lê, a gente não deve voltar para os outros, mas ela deve primeiro aplicar a nossa vida. E nesta manhã a minha preocupação é essa, lê-la para mim. E que cada um faça também. Eu chamo a igreja para ler Mateus capítulo 13, verso 24 a 30 e dos versos 33 a 47. Mateus 13, versos 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Esta foi a parábola que Jesus propôs. E os discípulos ouviram essa parábola, mas eles não entenderam essa parábola. E Jesus, a partir do verso 37, Jesus então responde aos discípulos que queriam entender a parábola. Ele lhe respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Essa parábola traz alguns símbolos, como toda parábola tem. O primeiro símbolo é o proprietário, o dono. Jesus chamou de o Filho do Homem. E essa expressão, o Filho do Homem, Jesus aplica a si mesmo. Então, o proprietário, o que mandou semear, o que semeou, é o Filho do Homem, é o Senhor Jesus. Jesus disse que o campo era o mundo. A boa semente, ele disse que eram as pessoas do reino.
a boa semente. Confunde-se as pessoas com as pessoas que encarnam a palavra de Deus. As pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus. As pessoas que são nascidos do Espírito, nascidos segundo o Evangelho. O joio, Jesus diz que são as pessoas do maligno. Assim como a boa semente são os que encarnam a palavra de Deus, o maligno, a má semente são os que encarnam o erro. As pessoas que creem e vivem segundo o erro. As pessoas que vivem em desavença com Deus e com o próximo. O inimigo, Jesus disse que é o diabo, o pai da mentira. A colheita, Jesus disse que ela se refere à consumação dos séculos. A colheita, o fim do mundo, o fim do tempo da graça. E Jesus diz claramente que os ceifeiros são os anjos de Deus, que virão no último dia, no último momento, e estarão recolhendo, fazendo a ceifa. Quando eu leio essa parábola, eu fico pensando nessa expressão do campo. Eu penso no campo, porque o dono semeia a semente do trigo, que é uma boa semente, no seu campo. João 8,44 nos fala sobre esse campo. João 8,44. Esse campo, a princípio, eu o vejo como sendo o universo. Deus, o dono do universo. Mas aqui diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu penso que o campo seria, então, o universo. Deus foi quem semeou a verdade no universo. Mas aqui, o Senhor Jesus fala que teve alguém que se tornou o pai da mentira. E que desde um determinado momento, desde um princípio, ele começou a divulgar a mentira, a semear a mentira. É no universo, não é necessariamente aqui neste nosso mundo, mas é no universo. A primeira aplicação do mundo aqui seria o universo. Essa Apocalipse 12, de 7 a 9, ela fala-nos sobre esse episódio. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, no primeiro momento, a gente pode ver que o campo é o universo todo. Que o semeador, o dono de todas as coisas é Deus. E que o inimigo, aqui identificado como diabo, começou essa obra lá no céu. Não começou aqui nesta terra. Mas o primeiro lugar onde ele semeou a discórdia, e que por conta disso ele foi expulso, foi lá do céu. No livro Parábolas de Jesus, na página 72, a escritora nos diz algo sobre este momento, esse momento em que Satanás
faz essa obra no céu. Essa parábola, ela nos fala sobre o proceder de Deus para com os homens e os anjos. Satanás é um enganador. Ao pecar ele no céu, nem mesmo os anjos fiéis reconheceram plenamente seu caráter. Esta é a razão porque Deus não o destruiu imediatamente. Se o tivesse feito, os santos anjos não teriam percebido o amor e a justiça de Deus. Uma só dúvida quanto à bondade de Deus teria sido como má semente, que produziria o amargo fruto do pecado e da desgraça. Por isto foi poupado o autor do mal, para desenvolver plenamente seu caráter. Durante longos séculos suportou Deus a angústia de contemplar a obra do mal. Preferiu dar a infinita dádiva do Gólgota a deixar alguém ser induzido pelas falsas representações do maligno. Quem semeou a discórdia, quem semeou o engano, o erro, foi Satanás. Jesus o chama de pai da mentira. E ele o fez lá no céu. Por isso aqui no Apocalipse é dito que houve uma batalha no céu. Miguel, que é o Senhor Jesus, teve que lutar com seus anjos contra Satanás e seus anjos. E ele foi expulso do céu por conta disso. O relato bíblico, então, nesta parábola, num primeiro momento fala sobre esse procedimento de semear, o inimigo semeando a discórdia. No segundo momento, a gente pode encontrar nesta parábola o simbolismo de que o campo, o mundo, ele se refira ao nosso planeta. Porque nesse mesmo Apocalipse 12, fala que ele foi projetado para a terra. Mas por que Apocalipse diz que ele foi projetado para a terra? Na verdade, ele conseguiu entrada aqui em nosso planeta. Isso é o que está lá em Gênesis, capítulo 2, 17 e Gênesis 3, verso 6. A Bíblia nos mostra que esse inimigo que semeou discórdia no céu, ele veio para a terra e ele conseguiu entrar daqui semeando também discórdia. Enquanto Deus disse que não deveria ser comido daquele fruto, porque senão morreria, Satanás veio e disse, não é verdade isso. O que vai acontecer é que vocês serão semelhantes a Deus e não vão morrer. E ali nós vemos que quando Deus protege, promove o bem de seus filhos, Satanás vai entrando e promovendo o mal, semeando a discórdia. E o campo desta parábola, num segundo momento, ela se refere ao nosso planeta, ao nosso mundo. Mas da mesma maneira que Deus lidou com Satanás e seus anjos no céu, ele lida também com os homens aqui na terra. Por isso nós vemos que Deus faz descer sol e chuva sobre bons e maus. Deus faz descer o sol sobre os bons e sobre os maus. E chove da mesma maneira. As bênçãos de Deus são sobre todas as pessoas. Nesta parábola, o que a gente consegue ver é que depois de ter sido semeada a boa semente, só houve possibilidade, só se percebeu que havia alguma coisa errada naquela semeadura, naquele campo, é quando brotou, quando germinou. Uma característica nós não conhecemos, é que o trigo e o joio, eles são muito semelhantes quando eles germinam. São idênticos. São muito parecidos. E lá no Oriente havia um costume de que pessoas que eram adversários, eram inimigos, vizinhos inimigos, eles faziam isso. Eles, quando o inimigo, o dono da terra, fazia a semeadura, então o adversário ia lá furtivamente e espalhava ervas daninhas naquele campo para prejudicar a colheita do proprietário da terra. Essa era uma prática lá no Oriente. Eles faziam isso. Não sei se fazem mais, mas naquele tempo faziam isso. Portanto,
Jesus usa um costume errado e ele usa para que nós possamos aprender como Deus trata com a gente. Aqui, então, enquanto o joio e o trigo germinam, não há possibilidade de arrancar o joio, pois poderá, por equívoco, arrancar também o trigo. O dono da terra, ele então faz a recomendação: deixe crescer. Deixe crescer e frutificar. Porque na experiência que o dono da terra, na sabedoria dele, ele sabe que quando crescem os dois, depois que crescem, fica bem claro justamente quando há a frutificação. Porque o joio não dá fruto e o trigo, ele apresenta. Quem falou? Isso. O trigo apresenta-se, o grão, não é isso? O pé de trigo, ele vai apresentar um grão na sua espiga. Essa é a diferença. E neste momento é que o dono da casa diz, o dono da terra diz assim: agora sim, quando crescer e frutificar, aí quando chegar a colheita, primeiro vamos arrancar o joio, para que não haja prejuízo na colheita. Isso se refere ao tempo final. Essa colheita é quando Deus tem marcado um dia, quando há de fazer juízo. E neste momento, sim, é que ele vai separar. Até lá, continuará descendo sol e chuva, as bênçãos do céu continuarão beneficiando a todos, aos bons e aos maus. Haverá um dia, e Deus tem marcado esse dia, quando haverá separação. E aí o juízo de Deus cairá sobre uns e sobre outros, de maneira distinta. Terceira aplicação que nós vemos para esse campo. Quando a gente lê Mateus 28, 19 e 20, que nós encontramos em Mateus 28, 19 e 20? A grande comissão evangélica. Jesus mandando os discípulos pregarem ao mundo o evangelho. Pregai, ide e pregai, para testemunho. É a missão, a salvação. A missão da igreja é salvar. Portanto, quando a gente olha para esse campo, a gente consegue ver o campo como sendo também o quê? A igreja. É onde Deus semeia. Muito embora seja no mundo que o Espírito de Deus esteja semeando a mensagem, a semente da salvação, mas é na igreja que se aglutinam e que se preparam para o serviço. Os crentes vêm para a igreja. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, ela diz assim: o campo, disse Cristo, é o mundo. Precisamos, porém, entender isto como significativo da igreja de Cristo no mundo. A parábola é uma descrição pertinente ao reino de Deus, sua obra pela salvação dos homens, e esta obra é executada pela igreja. Em verdade, o Espírito Santo saiu a todo mundo, opera no coração dos homens em toda parte, mas é na igreja que devemos crescer e sazonar para o celeiro de Deus. Aqui na igreja, quando a gente pensa no campo como sendo a igreja, a gente vai encontrando algumas orientações, algumas questões que nós precisamos olhar com carinho. Assim, Satanás, induzido por sua inimizade a Cristo, espalha a má semente entre o trigo do reino. O fruto de sua semeadura atribui ele ao Filho de Deus, introduzindo na igreja aqueles que levam o nome de Cristo, conquanto lhe neguem o caráter. Faz o maligno que Deus seja desonrado
a obra da salvação mal representada e almas postas em perigo. Da mesma maneira que Satanás operou no céu, opera em nosso planeta, opera também aonde? Na igreja. Essa é a questão. Onde ele semeia, está sempre semeando. Semeando a má semente. Da mesma maneira que Deus tratou lá com os anjos no céu, da mesma maneira que ele trata com os homens aqui na terra, é a mesma maneira que Deus e seus filhos devem tratar com aquelas pessoas que estão dentro da igreja. O tratamento deve ser igual. Todos nós devemos agir da mesma maneira. Devemos ser guiados pelo Espírito de Deus e devemos agir da maneira que Deus agiu e age. Como Cristo ensinou claramente que aqueles que perseveram em pecado declarado devem ser desligados da igreja, mas não nos confiou a tarefa de ajuizar sobre caráteres e motivos. Deus conhece a nossa natureza. Aquelas pessoas que não querem mesmo saber de Deus na sua vida, que rejeitam a Deus e que querem viver da maneira que bem entendem, incorporando mesmo o ensino do erro, a rebeldia, a rebelião, essas pessoas são desligadas da igreja. Mas a igreja não é dada a autoridade para ficar investigando ou descobrindo quem no seu íntimo pertence a Deus e quem não pertence. Por isso, a igreja deve conviver com esse trigo, com esse joio que foi semeado, com o joio que é semeado na igreja. A igreja tem que conviver. Só acontece de ser desligado da igreja quando há rebelião e que sai. Aí essas pessoas são desligadas. Porque a autoridade que foi dada à igreja foi o evangelho. O evangelho é que liga e o evangelho é que desliga. Que põe a pessoa no céu e que tira a pessoa do céu. Então, a relação da pessoa com Deus é que determinará se ela estará ou não estará no reino do céu. A igreja não é dado essa autoridade de ficar discernindo os sentimentos das pessoas, os pensamentos das pessoas. Se devêssemos proceder com essas almas, segundo o nosso parecer imperfeito, extinguir-se-ia talvez sua última esperança. Muitos que se julgam cristãos serão finalmente achados em falta. Haverá muitos no céu, os quais seus vizinhos supunham que lá não entrariam. O homem julga segundo a aparência, mas Deus vê o coração. O joio e o trigo devem crescer juntos até a ceifa, e a colheita é o fim do tempo da graça. Irmãos, essa parábola ela vem trazendo várias advertências para nós. E nós devemos ir ouvindo essas advertências, aplicando a nossa vida, não a vida dos outros. A reflexão é para que nós vejamos como nós temos nos comportado, qual tem sido a nossa reação em relação à palavra de Deus. Essa parábola ela tem esse objetivo. Como os falsos irmãos têm as raízes entrelaçadas com as do bom trigo, como o joio tem as raízes entrelaçadas com as do bom trigo, assim falsos irmãos podem estar na igreja, intimamente ligados com os discípulos verdadeiros. O verdadeiro caráter desses pretensos crentes não é plenamente manifesto. Caso fossem desligados da congregação, outros poderiam ser induzidos a tropeçar, os quais, se não fosse isto, permaneceriam firmes. Deus tem interesse na salvação de todos. Deus não quer que nenhum pereça. Deus quer a salvação de todos os seus filhos. Todos aqueles que aceitam o Evangelho, todos esses um dia haverão de estar no reino celestial. Porque Deus tem todo cuidado com aqueles que o aceitam. Por haver na igreja membros indignos, não tem o mundo o direito de duvidar da verdade do cristianismo, nem devem os cristãos desanimar por causa desses falsos irmãos.
Por que essa mensagem é importante para nós? Nós vivemos num momento muito conturbado. Jesus disse que isso iria acontecer. Essa conturbação do momento em que nós estamos vivendo, ela não é dentro da igreja só, ela é fora da igreja e é em todos os lugares. Para onde nós nos movemos, para onde nós olhamos, essa mensagem, ela deve nos atingir e deve ligar um alerta para nós. Devemos estar atentos, porque às vezes a gente vê algumas coisas acontecerem e a tendência é desanimar da nossa carreira como cristãos. Mas essa é a obra de Satanás. A obra de Satanás é desanimar os filhos de Deus. Semeia o engano e a discórdia. E dessa maneira ele consegue prevalecer. Se a igreja de Deus não agir como Deus deseja que nós hajamos, nós vamos prejudicar os filhos de Deus aqui dentro. Então, essa recomendação é uma recomendação que a gente vê em Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Ezequiel 33, verso 11. Ali, Deus disse que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa do seu mau caminho e viva. Por causa de um filho de Deus, Deus estabeleceu que as coisas devem ir assim até o final. Às vezes as pessoas olham e dizem assim, mas o pastor tal fez isso, fez aquilo, como pode ele ter feito isso, ter agido tão mal? Nós vamos até o final dessa maneira, meus irmãos. Até o final, porque é assim que está nessa parábola e é assim que está na palavra de Deus. Até o fim do tempo da graça, o joio vai estar misturado com o trigo. Não é para nenhum filho de Deus se desanimar quando vir algum escândalo, o escândalo fora da igreja ou o escândalo dentro da igreja. Não é para ninguém desanimar da verdade, desanimar da palavra de Deus. A obra do engano, ela vai prosseguir e vai prosseguir até o final, quando Deus vai pôr fim a todas essas coisas. O Redentor não quer perder uma única alma. Sua experiência com Judas é relatada para mostrar sua longanimidade com a corrompida natureza humana. E nos ordena sermos pacientes como ele o foi. Disse que até o fim do tempo haveria falsos irmãos na igreja. Na página 73. Apesar da advertência de Cristo, tem os homens procurado arrancar o joio para punir os que foram considerados malfeitores. Tem a igreja recorrido ao poder civil. Os que divergiram das doutrinas dominantes foram encarcerados, martirizados, mortos por instigação de homens que pretendiam agir sob a sanção de Cristo. Mas atos tais são inspirados pelo espírito de Satanás, não pelo espírito de Cristo. Esse é o método peculiar de Satanás de submeter o mundo a seu domínio. Por esta maneira de proceder com os supostos hereges, Deus tem sido mal representado pela igreja. Cada um de nós deve ter bastante equilíbrio no juízo que faz e nas atitudes que vamos tomar. Nós temos que ser bastante equilibrados. Aqui, ela fala que a igreja não deve agir instigados pelo espírito de Satanás, mas sim pelo espírito de quem? De Cristo. A igreja deve agir dessa maneira. Nem tudo que é semeado no campo é bom trigo. O estarem os homens na igreja não prova que são cristãos. O joio era muito semelhante ao trigo, enquanto os colmos estavam verdes. Mas quando o campo estava branco para a ceifa, a erva inútil nada se parecia com o trigo, que vergava o peso das espigas cheias e maduras. Então, no final, vai ser manifesto aqueles que são por Deus e aqueles que não são por Deus. A última aplicação que nós temos para fazer é que o campo
O campo. Jesus disse que é o mundo. Nós vimos que pode ser aplicado ao universo, ao nosso planeta, à nossa igreja. O campo somos nós. É o nosso coração. Esse é o campo. É aí que se trava a batalha. Pois Deus semeia a palavra da verdade e o inimigo semeia a palavra da discórdia. Semeia o erro para vivermos em contrariedade com Deus, em contrariedade com o nosso próximo, em contrariedade, não construindo nada, só destruindo. Aí é que está o campo da luta, os motivos do coração. Jeremias diz que, em 17:9, diz que enganoso é o coração do homem. É enganoso o coração do homem. Isso nós podemos ver na história sagrada. Podemos ver o exemplo de Paulo, que era um homem que pensava que estava servindo a Deus, mas estava servindo a quem? Ao inimigo, e perseguia a igreja de Deus. Porque enganoso é o coração do homem. Eu posso ler outras passagens mais, mas eu vou ler Mateus 7:23, porque é uma declaração terrível. Porque diz que até no dia do juízo as pessoas estarão enganadas e estarão julgando que estavam servindo a Deus. Senhor, não fizemos milagre em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos tantas maravilhas. E Jesus vai dizer para elas o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, mas que vivem não servindo a Deus, mas fazendo mal. Tem pessoas que vivem dentro de casa não servindo a Deus, mas servindo ao mal. Por quê? Seu coração não está rendido a Cristo. A gente pode adotar um time de futebol e não mudar a nossa vida. A gente pode adotar uma empresa, uma instituição e procurar trabalhar por ela. A gente pode estabelecer várias metas na vida e viver em torno das nossas metas. Mas a gente não pode pensar que é cristão só porque adotou uma igreja. Não pode confundir isso. A pessoa só pode se sentir cristão e seguramente cristão se aceitar a Cristo no seu coração. Não uma igreja, mas é Jesus. Não um conjunto de crenças, mas o evangelho como um todo. É assim que nós estaremos seguros. Pode-se servir a uma instituição uma vida inteira, mas estar laborando em erro e não servindo a Deus. A questão é essa, que é colocada nessa parábola. Quais são os motivos do nosso coração? Por isso, a solução está em 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova. As coisas antigas já, eis que se fizeram. Irmãos, o trigo será trigo, mas só o será se tiver Cristo na sua vida. Ninguém se engane pensando que vai para o céu se não acontecer isso. Não nascer de novo. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É assim que se torna trigo. É aceitando a Jesus, é aceitando a sua palavra, é aceitando o evangelho completo. É assim que pode haver mudança na vida e não só entrar para a igreja, mas entrar para o reino do céu. É assim. É dessa maneira. É por intermédio de Jesus.
É mudança do coração. É ser nova criatura. 2 Coríntios 3,18. Já estou terminando. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É assim, essa é a solução. É pela contemplação de quem? É pela contemplação de Cristo. É de glória em glória. E somos transformados. A mudança do coração, o novo nascimento, é obra do Espírito Santo de Deus. É mudança da nossa natureza. Natureza pecaminosa numa natureza espiritual. É o poder de Deus que dá a condição da pessoa viver em conformidade com o céu. Hebreus 10, 15 a 16 termina. Hebreus 10, 15 a 16. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Esse é o compromisso de Deus. Esse é o compromisso do céu com todos aqueles que se chegam a Deus. É que em vez de odiar a palavra de Deus, a verdade, vai amar a verdade. Em vez de odiar a Deus, vai amar a Deus. Em vez de odiar ao próximo, vai amar ao próximo. É o único modo que existe de um pecador entrar no reino celestial. É tão somente se rendendo a Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos suportar-nos uns aos outros. Que cada um de nós possa examinar a si mesmo, que é o que está em 1 Coríntios, né? Examine-se o homem a si mesmo. Não adianta ter aparência na igreja. Não adianta ter aparência no trabalho, ter aparência em lugar nenhum. Examine-se o homem a si mesmo e busque a solução para o seu problema. Só cada um de nós pode saber quais são os motivos do coração, muito embora seja enganoso o nosso coração. Somente se formos a Deus é que teremos a solução para o nosso problema. Teremos solução para o problema pessoal, para o problema da igreja, para o problema do planeta, para o problema do universo. Esse campo pertence a Deus. O mal e o erro vão ser banidos desse campo. E prevalecerá a verdade. Amém, irmãos? Que todos nós possamos ter esse compromisso. Compromisso com a verdade. Amém?